O setor de franquias cresceu 16,2% em 2012, atingindo o faturamento total de 103 bilhões de reais. O segmento de hotelaria e turismo permaneceu como o maior dentro do setor. As surpresas foram o crescimento das franquias de limpeza e conservação, que passou do 7º para o 2º lugar na lista, e de informática, que saiu da 9ª para a 3ª posição. Hoje está mais acessível ter uma franquia, por isso é preciso saber em que investir e tomar cuidado também para não cair nas armadilhas. Por isso trouxemos o consultor Leonardo Marque para explicar mais sobre esse assunto. Ele atua há 11 anos em franchising e varejo como consultor e palestrante. Boa tarde, Leonardo. Seja bem-vindo. Boa tarde, Adriana. Obrigado, boa tarde, Léo. Pela sua presença. E eu já vou perguntar, qualquer pessoa pode ter uma franquia? Qualquer pessoa que tenha o investimento necessário para ter a franquia e tenha um perfil empreendedor que se identifica com algum segmento, pode sim ter uma franquia. Agora, quanto que é esse necessário para abrir uma franquia? Existem franquias mais baratas? Sim, existem franquias mais baratas. Existe um segmento chamado microfranquias que eles precisam de um investimento de até 50 mil reais, que seria de 5 a 50 mil reais. Tá. Então, existem franquias bem acessíveis hoje no mercado. Por exemplo, essa franquia, dá um exemplo aí. Essa franquia daria um retorno de quanto por mês? Essa franquia daria um retorno, teria que verificar, né? Mas quando o investimento ele é menor, normalmente o retorno também é menor. Então tem essa dificuldade. Se você tem um investimento grande, o retorno é grande. Se você tem um investimento menor, o retorno ele é menor. Então, um exemplo seriam franquias de ensino de reforço escolar, franquias de serviços automotivos, que são os mecânicos. Tipo Comum, essas coisas? Né? Comum, exatamente. Né? Por exemplo, você montar uma empresa para fazer decoração de festas infantis. Também são exemplos de negócios que têm um investimento relativamente pequeno. E essa franquia aqui que passou aí para o 2º lugar na lista, franquia de limpeza e conservação, seria também uma terceirização desse tipo de serviço? Seria quase que uma terceirização, porque o que acontece? As empresas elas costumam terceirizar os serviços que não são essenciais. Porém, ao montar uma franquia desse tipo de serviço, é interessante porque o sistema de franquia ele tem por característica não ter vínculo empregatício. Então, não seria uma terceirização, seria realmente uma contratação de um serviço, o que daria mais segurança para quem contrata. Por exemplo, quais são os ramos que estão em alta e que são bacanas de você entrar numa franquia? Tem alguns ramos que são interessantes, como, por exemplo, escola de idiomas. Agora teremos eventos internacionais, Copa do Mundo, então muita gente vai ter que estudar inglês. Esse é um segmento interessante. Um outro segmento interessante são pequenas manutenções, pessoas que fazem serviços domésticos, né, pequenos concertos. Também está crescendo bastante esse tipo de franquia. Aquele marido de aluguel. Exatamente, tem bastante. Até pela dificuldade de você ter um empregado doméstico hoje, né? Exatamente. Um marido que consente as coisas em casa. Ou um ou outro. Ô Leonardo, agora campeã de franquia é a alimentação. Exatamente, a alimentação é um dos segmentos que mais cresce no mercado. Gastos com alimentação fora de casa cresce ano a ano, então até pela dinâmica da nossa vida, né? Então cada vez mais as pessoas têm que se alimentar fora de casa, então é um segmento também promissor. Cresce e uma muito, grande dúvida, é um risco menor abrir uma franquia do que o próprio negócio? Sim, é um risco menor. Quando você olha as taxas de mortalidade de empresas, as taxas de mortalidade de franquias são bem menores do que as taxas de mortalidade de um negócio independente. Por um motivo muito simples. Quando alguém vende uma franquia, pressupõe que ele já testou esse negócio, ele já tem uma loja, ele já tem um know-how, que é exatamente isso que ele vende para o franqueado. Então, isso faz com que o risco seja menor. E como é que funciona, assim, direitinho, o acesso a uma franquia? Normalmente você pesquisa, né? Então, existe, por exemplo, inclusive teremos agora em junho a maior feira de franquias do mundo, é aqui no Brasil, em São Paulo,
que é da ABF, Associação Brasileira de Franchising, e de 12 a 15 de junho teremos aqui. Então, as pessoas que querem conhecer as franquias podem ir visitar, porque todas as pessoas que estão vendendo franquias estarão lá, expondo seus negócios. E você pode tirar as dúvidas. É muito interessante participar dessas feiras de franquia. Mas o processo, assim, para você abrir a franquia, quer dizer, documentação, papelada, é fácil? Normalmente existe o que nós chamamos de processo de seleção. A pessoa, ela entra em contato com a empresa, dizendo que gostaria de adquirir uma franquia e automaticamente começa um processo seletivo. Porque ao mesmo tempo que você selecionou a marca também seleciona para verificar se você está dentro dos critérios que eles acham mais correto. Então, tem várias entrevistas, você tem que entregar documentação, verificar se você não tem, se você tem alguma restrição financeira. Então, existe todo um processo burocrático que pode durar até 3 meses para poder, desde o início até a compra de uma franquia. Mas é mais fácil do que abrir um negócio assim novo, né? É mais fácil porque você tem apoio da franqueadora. A empresa franqueadora, que é quem detém a marca, ela te ajuda em todo esse processo. Te dá todo o passo a passo e normalmente te disponibiliza um consultor de campo, que é uma pessoa que vai te ajudar nesse processo no dia a dia. Então, justamente, Leonardo, o que uma pessoa que vai adquirir uma franquia recebe ao fechar o negócio? Já tem, por exemplo, um ponto específico, uma quantidade de produtos acertados, alguma meta a cumprir? Isso é importante ressaltar. Quando você compra uma franquia, existem várias taxas no sistema. A primeira delas é a taxa de franquia, que é exatamente esse maior investimento inicial que você faz, que você paga exatamente o direito de usar aquela marca. E somente isso. A partir daí, existem outros investimentos, como, por exemplo, se a franquia que você está comprando precisa de um ponto comercial, esse valor você tem que pesquisar à parte. A primeira compra de produtos também normalmente não está no investimento inicial. Então, você tem que olhar muito bem o que está dentro do investimento inicial ao comprar uma franquia. Para não ter surpresas. E quais Exatamente. os principais erros que cometem os novos empreendedores aí ao abrir uma franquia? Os principais erros, eu diria que seria não pesquisar o suficiente. De acordo com a lei de franquia, porque a franquia ela é regida por um sistema legal, que é a Lei 8955, ela diz que para você comprar uma franquia, você tem que, o franqueador tem que te disponibilizar até 10 dias antes de assinar um contrato, todos os contatos dos franqueados da rede dele. Então, você deveria conversar com esses atuais franqueados, pesquisar essa empresa para ver se ela é séria. Então, assim, esta pesquisa, eu acho que não deveria ter pressa para fazer. A gente não pode querer comprar uma franquia rápido só porque você está sem uma colocação. Então, tem que ter calma na hora de adquirir. Sim, a pressa é sempre inimiga da perfeição. Exatamente. Ô, Leonardo, e ter sócios em franquias é indicado? Quais as vantagens e problemas que um empreendedor pode ter? Normalmente, ter sócios em franquia é indicado quando você não tem todo o capital necessário, então você precisa de um sócio que faça um aporte, ou você não tem uma determinada competência que é muito importante para aquele segmento. Por exemplo, precisa de alguém que tenha uma grande organização financeira, mas você não tem esse perfil. Então, você pode resolver isso através de um sócio. Então, esses são os casos mais comuns, digamos assim. Mas tem que ter bastante cuidado, né? Porque a gente vê um número grande aí de sociedades que acabam não dando certo, né? Às vezes você conta com um sócio para realizar determinada função, a pessoa não realiza. Eu sou o melhor exemplo disso. Eu tive um negócio que estava dando certo, mas que por causa de um sócio ladrão Exatamente. Então, sócio, normalmente, você tem que ter realmente uma boa separação de papéis. Quem vai fazer o quê? Qual é a responsabilidade de cada um? Esse é também um fator de sucesso. E em relação aos contratos, é preciso estar atento com algum ponto em especial? Tem uma parte interessante que uma pessoa que está querendo uma franquia tem que olhar nos contratos, que é o que a franqueadora vai me oferecer. E exatamente as empresas oferecem o que está no contrato. Por exemplo, a empresa vai me dar treinamento para que eu possa vender aquele produto? Isso é importante olhar se a empresa dá treinamento. A empresa vai dar um profissional que vai visitar de tempos em tempos para ajudar a melhorar o negócio, que é o que a gente chama de consultor de campo. Também isso tem que ver se dá, porque é isso que faz com que uma taxa de franquia seja maior ou menor. É o quanto de serviço essa empresa vai dar para o franqueado. Por exemplo, e a questão do visual, por exemplo, quando é um estabelecimento comercial e tal?
é importante, quer dizer, que tem as marcas da franquia, essa coisa toda. Isso quem oferece? É o franqueador ou quem? Quase 100% das vezes é o franqueador que oferece e existe um padrão. Porque hoje a gente costuma dizer que franquia, ela tem que dar a mesma experiência de marca em todas as lojas, em todos os pontos de contato. Então não dá para você ter uma loja bonita em um lugar e uma loja feia em outro. Então tem que ter um padrão. E normalmente quem faz esse padrão é o franqueador e cabe ao franqueado adquirir e pagar por isso. E normalmente também é importante atentar no contrato, porque algumas marcas também já pressupõem reformas de tempos em tempos. Por exemplo, existem algumas marcas, principalmente no segmento de beleza, que de tempos em tempos, de 3 em 3 anos ou 5 em 5 anos, você tem que reformar totalmente a loja para entrar num novo visual. Então isso já é uma coisa que você já tem que ir guardando dinheiro para quando acontecer, para você não ser pego de surpresa. Leonardo, e esse ponto que o Leão tocou é muito importante porque o cliente da franquia espera uma padronização de todas as lojas, porque eu já vi muita briga entre franqueado e franqueador, porque às vezes a pessoa quer vender outro tipo de produto na franquia. Isso acaba descaracterizando a loja. Isso acontece porque o que acontece? Na legislação, o segmento de franchising, ele te dá o direito de usar a marca e ele pressupõe uma distribuição de produtos exclusiva ou semi-exclusiva. Isso está na lei. O que isso quer dizer? Quer dizer que no contrato tem que estar muito bem especificado. O franqueado só vai poder vender produtos do franqueador. Se isso está no contrato, realmente o franqueado não pode vender outros produtos. Se puder, tem que estar especificado no contrato. Porque depois que você assinou, não dá, porque senão você vai estar quebrando o contrato e vai poder perder a sua franquia, porque você pode ser acionado por isso. Agora, Ricardo, tudo isso que a gente falou até agora é o óbvio, né, de certa forma, e assim, aquilo que é oficial. Agora, eu queria que você desse assim, um segredinho uma franquia dar certo. A gente costuma dizer que para uma franquia dar certo, tem 2 grandes segredos, digamos assim. O primeiro é você trabalhar naquele segmento que você tem afinidade. Então, se você tem uma afinidade grande com carro, você tem que ter uma franquia de um segmento automotivo, por exemplo. Claro. Porque você vai gostar de estar na franquia. Então, isso é uma coisa importante. E o outro, que é um segredo de sucesso, eu não diria só das franquias, mas de qualquer negócio, é muito trabalho. Por quê? Porque muita gente ainda tem na cabeça que franquia pressupõe tudo pronto e eu não vou precisar trabalhar tanto. Isso é um grande erro. Você vai ter que trabalhar muito. Outro grande erro é falar assim, eu vou ter uma franquia porque eu não quero ter chefe. Que é um motivo errado para você ter uma franquia. Porque você vai ter o pior chefe do mundo, que é o cliente. Então, se você não deixar ele satisfeito, ele simplesmente para de comprar e você vai à falência. E o pior é porque o chefe é um intermediário. É uma anterior. Né? No caso, aí é uma coisa direta, né, com o Exatamente. cliente. Se você não atender direito, ele deixa de ir e você realmente acabou o seu negócio. Esse livro que você trouxe aí, tem outros segredos? O que acontece? Esse livro, meus sócios e eu escrevemos, Gestão Estratégica de Franchising, para quem quer saber mais sobre o tema, também ele é bibliografia para alguns cursos de franquias e universidades. Quem quiser saber mais sobre o tema, nós estamos indo para a 2ª edição, a primeira já está esgotada, então nós já estamos indo para a 2ª edição. Gestão Estratégica de Franchising, como construir redes de franquias de sucesso. E você dá palestra, dá cursos também para uma pessoa interessada, porque a gente vê por aí muitas... Porque, assim, a gente pensa que é uma fórmula de sucesso. Eu vou abrir uma franquia, essa loja tem no Brasil inteiro, é um dinheiro certo que vai entrar na minha conta. E não é bem assim. A gente vê, às vezes, a mesma marca, uma loja fatura muito alto e a outra acaba fechando. Por que isso acontece? Exatamente. Então, o que acontece? A gente dá palestra, assim, a gente dá muito treinamento, a gente treina empresários, a gente treina equipes dos empresários, porque a gente acredita que tem um grande potencial no Brasil para que os negócios melhorem o tratamento com os clientes. Então, a gente sempre pode melhorar. Então, assim, nossa área de capacitação tenta ajudar as empresas nesse sentido. A gente faz palestras até para poder desmistificar, até mesmo como eu falei anteriormente, às vezes a pessoa acha que vai ter tudo pronto e não é. Tem muito mito em cima das franquias. E a gente tenta tirar um pouco dessas coisas. Como, por exemplo, franquias que dão altos retornos ou baixos retornos. Existe uma coisa chamada formato da franquia. Existem lojas, existem marcas que você pode adquirir uma loja, você pode adquirir um quiosque, você pode adquirir um carrinho para vender na rua, por exemplo. Então, tem que ser muito bem
estudado isso, porque quando é muito relativamente acessível, os ganhos são proporcionais. Então, você tem que desmistificar tudo isso. E também tem que sempre olhar, perguntar para o franqueador qual é o retorno que você vai ter e em quanto tempo. Esses 2 parâmetros são os principais para você perguntar qual é o investimento que eu faço, qual é o retorno que eu terei em média por mês, em quanto tempo esse dinheiro que eu coloquei na franquia vai voltar para o meu bolso. Normalmente, esses são os 3 fatores que as empresas divulgam e você tem que analisá-los além da afinidade para poder decidir qual é a franquia que eu vou comprar. Pois é, aí você falou uma coisa importante, né? Você falou assim, é importante você ter uma afinidade, né? Por exemplo, se é autopeças, que você goste de automóveis, que você entenda disso e tal. Agora, existe uma possibilidade, quer dizer, e vocês fazem isso, ou o franqueador faz isso, de ensinar você a se aproximar de um segmento, por exemplo? Existe sim. Tem um ponto que normalmente as franqueadoras oferecem, que é o treinamento inicial, que pode variar de alguns dias até alguns meses, onde o empresário vai fazer uma imersão no negócio. Então, vai ver detalhe por detalhe como funciona no dia a dia. Tem franquias, por exemplo, de alimentação, que o franqueado ele tem que fazer todas as tarefas operacionais, inclusive lavar banheiro, porque ele tem que ter a noção total do negócio. Claro que no dia a dia ele não vai fazer isso, mas ele tem que ter tido essa experiência para poder gerenciar com propriedade. Então, normalmente, sim, as empresas oferecem esse serviço. Treinamento, né? Agora, negociar com intermediários, que geralmente estão mais interessados na comissão, né? É vantajoso? Facilita alguma coisa? Normalmente, facilita em termos de rapidez. O único ponto de atenção é ter certeza de que a marca está dando o poder a essa empresa de fazer isso. Existem empresas muito renomadas, sérias no mercado que fazem isso, mas a gente tem que sempre olhar, entrar em contato com a marca e verificar se essa pessoa realmente fala pela empresa. Isso é muito importante. Isso é fundamental. E um item essencial também, Leonardo, é o suporte da rede ao franqueado. Como avaliar esse quesito? Normalmente, o suporte ele vem em alguns formatos. Um deles é o treinamento, que, assim como eu falei, tem o treinamento inicial, porém tem empresas, as mais estruturadas, oferecem treinamentos recorrentes. Então, treinamento de como vender os produtos, de como fazer gestão financeira, como atender o cliente. E isso tem sempre, para que quando o franqueado precise colocar alguém da equipe ou contrata um funcionário novo, consiga ter esse tipo de serviço. Esse é um dos pontos. Outro ponto é o que a gente chama da consultoria, que é um profissional gabaritado que conhece muito do negócio, que periodicamente vai até a franquia falar com o franqueado para verificar se ele está fazendo tudo dentro do que deve ser feito, para verificar se tem alguma forma de fazer melhor, que ele tem o grande papel de ajudar o empresário a ter sucesso no negócio. Isso é um ponto muito importante, eu diria que é um dos pilares de um sistema de franchising de qualidade. Agora, os programas de treinamentos oferecidos pelo franqueador, eles são indicados de que maneira? Eles são indicados de acordo com a necessidade do negócio. Por exemplo, se você tem uma franquia de cosméticos, por exemplo, que vende perfumes e etc., o que você tem que saber? Se você tem uma loja, então você tem que saber como vender, como estocar, como fazer a gestão desse estoque, como fazer a contabilidade, a gestão financeira da loja. Então, dependendo da operação, existem treinamentos que devem ser realizados. Diferentes operações requerem diferentes treinamentos. É importante também a presença do franqueado na loja? Ele deve ficar lá bastante tempo, ou passar uma hora, ou nem passar? O que você acha que é mais indicado? Isso é interessante. Normalmente a franqueadora, quando vende a franquia, já exige esse tipo de coisa. Se ele tiver que ficar o tempo inteiro, isso vai estar bem explícito e tem franquias que deixam isso bem claro. O franqueado terá que estar todos os dias, algumas horas pelo menos na franquia, porque isso é um fator de sucesso. Tem outras que abrem mão disso, por entender que a operação ela é suficientemente padronizada. Às vezes até o dono atrapalha. Às vezes até o dono atrapalha. Já ouvimos, ao entrevistar gerentes de loja, já ouvimos isso. Ele atrapalha aqui porque ele não sabe bem se colocar. Normalmente são pessoas que não fazem essa imersão no negócio. Tem um perfil mais que a gente chama de investidor. Ele está lá, só botou o dinheiro. Colocou o dinheiro e quer ver o retorno. Então, ele não é uma pessoa que
a função dele está lá, não é uma pessoa que trabalha efetivamente no negócio, que é um perfil possível também de se ter. E dá para a gente ter, por exemplo, assim, ou procurar ter uma exclusividade num determinado segmento? Tem bastante, conheço bastante empresários que tem dezenas de lojas dentro do mesmo segmento, se especializou nisso. E, então, é uma zona de conforto para ele. Existe esse tipo de empresário. Tem outro tipo também que é exatamente o oposto. Ele é o que a gente chama de especialista, é o franqueado especialista. Ele é bom em ter franquia de qualquer coisa. Então, ele tem uma loja de chocolate, ele tem uma de serviços automotivos, ele tem uma escola de idiomas e assim por diante. Ele tem uma de cada segmento. Sim. Mas o que ele é bom? Ele é bom em gerenciar o negócio. Entendi. Então, ele entende como que entra dinheiro, como que sai dinheiro. Nato, né? Exatamente, ele é um bom gestor. Agora, assim. Em termos de território, é legal ter uma exclusividade num determinado território? É legal ter, isso é muito importante que se olhe o que está no contrato, porque normalmente os contratos de franquia mostram qual que é a área de atuação do franqueado. Então, você tem isso, inclusive, um mapa para poder falar, essa é a sua região. O importante de olhar no contrato requerer ao franqueador que você tenha o direito de preferência. O que isso quer dizer? Caso ele decida ter uma segunda ou uma terceira unidade naquela localidade, que você seja a primeira pessoa para quem ele oferece. Isso é possível você pedir para ser colocado no contrato. Isso é interessante. Leonardo, muito obrigada pelas suas informações. A gente que agradece. Muito obrigado. Um abraço, viu? Obrigadão. Ficou com vontade de abrir franquia? Pois é, a gente está querendo esgotar o assunto, né? Assim, porque realmente são tantas dúvidas que a gente tem, a gente é leigo mesmo, né? Como, de repente, o telespectador. Então, é legal a gente perguntar bastante para poder esgotar mesmo o assunto, né? Com certeza. E a partir deste momento, o Rio de Janeiro se junta a nós em rede nacional. Bem-vindos os cariocas ao nosso programa. A gente vai para um breve intervalo, mas já volta com o nosso Notícias e Mais, esperando você. Até já.